Paraibanos e paraibanas, que alegria! Estamos juntos mais uma vez aqui na tela da TV Norte Paraíba. Que prazer, que alegria a gente poder se reencontrar semanalmente, toda segunda-feira aqui na hora mais esperada da televisão paraibana, na Hora H. Um programa muito especial hoje, principalmente para quem gosta de música, boa música e de forró, mas o forró com um cheiro genuíno do Nordeste do Brasil. Hoje eu vou conversar com uma das figuras mais emblemáticas dessa musicalidade do Nordeste brasileiro e que começou a compor muito cedo, aos 13 anos de idade, com fortes influências de amigos, mas principalmente da sua região, de onde ele nasceu, no sertão pernambucano, em Bodocó. Logo cedo participou de festivais, em 85 fez o festival Sementes da Terra, se apresentou cantando canções de sua própria autoria, depois integrou-se como vocalista de uma banda chamada Raio Laser em 92, mas o primeiro CD, Travessuras, foi em 1997, depois lançou Brasilidade, que mescla forró, pé de serra e outros conteúdos. Logo depois lançou mais um disco, dessa vez de forma acústica. Posteriormente saiu o CD Forró Iluminado, emplacou várias músicas com gravações de diversos artistas renomados da música do Brasil. Alguns deles, Elba Ramalho, Paraibana, Alcimar Monteiro, Flávio José, Jorge de Aldinho e outra infinidade de artistas. Eu estou falando do cantor e compositor Flávio Leandro, que fica a partir de agora com a gente na Hora H, com a sua participação e com a sua interação nos nossos canais de comunicação. Vai ser um programa diferente e bom demais, e vai contar com a sua participação e com participações de colegas jornalistas da imprensa paraibana, e também tem depoimentos surpresa, já aqui no programa. Eu sou Heron Cid, estou aqui na TV Norte Paraíba e a partir de agora nós estamos juntos na Hora H. Vamos que vamos! Na minha casa tá sobrando espaço, guardei de mim um pedaço, reservei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra torno na parede e amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora, a gente ri, a gente chora. Opa, já estamos de volta e a partir de agora você pode interagir nos nossos canais de comunicação no YouTube. Você pode nos acompanhar e compartilhar no YouTube, TV Norte Paraíba, tá na sua tela. Tá gostando do programa? Compartilhe com quem você quiser, para todo mundo. E também pode falar comigo no meu Instagram, @HeronCid. Será um prazer falar com você. Flávio Leandro, pode chegar aqui de Malecuia. Obrigado por ter vindo, Flávio. Obrigado, viu? Obrigado. Sou eu quem agradece, viu? Eu agradeço demais o espaço, o carinho, o zelo e a paciência, né? Rapaz, você vem numa tirada aí, pra lá, pra cá, muitas gravações, né? Eu saio pouco da minha casa hoje, sabe? Você é mais recluso hoje? Hoje a gente tá bem recolhido, isso eu aprendi com a pandemia. Tanto que a partir da pandemia a gente deu uma ressignificada na caminhada e essa ressignificação ela representou essencialmente esse recolhimento, né? E aí eu me permiti passar 2 anos sem fazer shows, fazendo apenas um show por ano, que era um show, uma apresentação chamada Fuá do Poeta, que a gente começou na nossa cidade, fomos para Petrolina. Esse ano tudo indica que deve ser no Pajeú Pernambucano. Mas, em virtude do centenário do meu município, a gente resolveu abrir a agenda para o São João do ano passado, né? Abrimos para 10 shows, terminamos fazendo 32. E aí a gente abriu a agenda para esse mês de junho novamente. E aí é isso, a gente estando em Bodocó é muito difícil a gente sair de lá. Mas você mora na zona rural, né? Eu moro na zona rural, a gente mora no sítio. Mas saindo de lá, a gente vai pagando todos os débitos que se acumularam, né? Então agora a gente passa... saímos de Belo Jardim, fomos para o Recife, a gente veio para cá, para João Pessoa, né, paga esses débitos aqui, segue para Itabaiana, depois Monteiro, depois Serra Talhada, Exu, Bodocó. E aí a gente entra em quarentena de novo. Isso que você chama de ressignificação, na prática, foi o quê? A pandemia, a gente vivia numa correria de 150 apresentações por ano. Eu já tenho 27 anos de caminhada, né? E... claro, isso é um sonho de qualquer artista ter uma agenda repleta e a gente principalmente, que a gente não é o artista que vai atrás dos shows. Os shows é que vinham atrás da gente, né? Isso sempre foi muito gratificante, a gente é muito grato a tudo.
Mas chega aquela questão do corpo entrar na exaustão. Né? E a mente também? E a mente, porque você, quando eu sempre digo, quando o cantor fala, o compositor se cala um pouco. Né? Então, a gente, de certa forma, a correria sufocava muito o compositor. A questão da ociosidade criativa que a Ariano Suassuna tanto bradava, ela é verdadeira. E, principalmente para mim, eu preciso de uma certa ociosidade para compor, para criar. Né? E aí, ressignificar, ela nasce de uma vontade que tínhamos, porque quando eu falo eu, mas sou eu e minha esposa, porque a gente, quando resolveu entrar na música, já entramos praticamente junto. Né? E aí, muito jovem, por sinal, né? Jovem, exatamente. E aí a gente veio trilhando tudo isso, mas a gente sempre na perspectiva de poder se dar a permissão de parar um pouco, frear tudo, né? Ou ao menos amenizar essa caminhada, porque eram 365 dias do ano naquela loucura. Então, 150 apresentações no ano, ela dá uma apresentação a cada 3 dias, ou a cada 2, depende do cálculo. Então, chega a pandemia e aí a gente conseguiu provar para a gente mesmo que era possível viver com pouco, né? E todo mundo foi se acomodando ali, não se acomodando no sentido de preguiça, mas no sentido de entender que viver também é poder praticar um pouco dessa tranquilidade, dessa paz, desse sossego, né? Desfrutar tudo isso e dar um testemunho daquilo que você canta. Porque a minha música ela só fala nisso, ela fala da paz no campo. Eu tenho uma música chamada Na Paz do Sertão, né? Eu tenho outra chamada, junto com o poeta Elmo Oliveira, chamada MSN, que fala dessa vida frugal, bucólica. Quer dizer, eu falo tudo isso na minha música, mas eu não pratico comigo. Então fica um paradoxo louco. Ressignificar a minha caminhada, ela representou essencialmente me encontrar comigo mesmo. E aí, claro, com minha família, porque na pandemia a gente vivenciou 2 anos de uma plenitude com a família completa. A gente não tinha momentos assim, eu não lembro no nosso existir onde a família se encontrou toda. Né? E na pandemia a gente encontrou todo mundo e tal, então vivemos com pouco. E disse, rapaz, vamos então ressignificar a caminhada. E quando você procurou encontrar com você mesmo, qual foi o Flávio Leandro que você encontrou? O Flávio Leandro bucólico, né? O Flávio Leandro da roça, o Flávio Leandro sertanejo, o Flávio Leandro vaqueiro, né? O Flávio Leandro mais pleno, né? E eu digo isso, o Flávio Leandro vaqueiro, porque também eu pude, como eu sou técnico em agropecuária de formação de nível médio, eu tive agora a oportunidade de pôr em prática algo que eu sempre quis e não pude, né? Que é lidar com a possibilidade da ecopecuária leiteira no sertão nordestino, né? E esse encontro comigo mesmo foi que me permitiu botar em prática esse projeto, que é um projeto de algum tempo, mas que agora ele se tornou efetivo e eficaz. E a gente já está há 2 anos nessa prática da ecopecuária leiteira, tendo a possibilidade de dar um testemunho, né, que é possível sim praticar a pecuária de leite no sertão, mas de forma amigável com o meio ambiente, sem agredir tanto a natureza como a gente infelizmente tem feito. E a gente está nessa luta agora e é o nosso propósito também, junto com a música, claro. Aí eu uso de toda a influência que o artista me deu de presente. O que é que qual é a mensagem de MSN, que é uma canção que fez sucesso? Ela diz exatamente isso. Já ficou para trás o MSN, né? Já ficou. Vai ter que fazer agora para o Instagram. Se a gente fosse acompanhar essa loucura... Não tem quem acompanha. É tanto que quando a gente compôs usando o nome de uma matuta chamada Maria do Socorro Nunes. Entendeu? Cuja abreviação era MSN. A gente usou esse artifício porque se a gente fosse seguir o modismo, a loucura da alteração constante das coisas, toda hora você teria que estar modificando essa música. Né? Quando alguém foi gravar um dia, ligou para mim e falou, vou botar Facebook o nome da... Poxa, bicho, o nome da canção é MSN, não é por causa do MSN da internet, é por causa da Maria do Socorro Nunes, uma matuta, né? Que, por coincidência, né, nasceu no tempo do MSN da internet. Mas o propósito dessa canção é exatamente chamar as pessoas para a reflexão da vida mais frugal, né, de uma vida mais... onde você possa tocar mais com as mãos as coisas na virtualidade que o mundo se apresenta hoje. Né? Ela fala exatamente de tudo isso. No meu rancho, ao vivo e a cor, e se escuta. Um trechinho dela? Ela bem aqui. Porque violão depende da afinação, depende disso aqui. Eu estou lhe desafiando aqui.
Dinheiro pouco eu tenho é muito e eu sou feliz assim. Queria outra vida simples se eu pudesse ter. Na cidade grande a vida é como uma centelha que sai da usina. No meu rancho uma cortina despenca da telha. Enquanto a multidão navega pela grande rede, eu nado e ainda mato a sede nas águas do açude. Não sou escravo da internet pra fazer amigos, nem falar de amores. No meu rancho vive a cor e se escuta o que eu digo. Eu fiz o MSN dela no Imbuzeiro, as iniciais do seu nome, o meu nome inteiro. Só eu tenho a senha secreta escrita na cancela. É lá que tá escrito assim, meu nome um monte de tracinho, do tantinho das letras do nome dela. Que bacana. Por falar em canções, tem uma canção aqui que certamente foi um dos maiores sucessos gravados, Canções de Flávio Leandro, e foi gravada por um paraibano, gente da gente, que é Flávio José. Ele gravou um depoimento para você aqui, Flávio José, contando essa história aqui na tela. Flávio José. Eita. Boa noite, Heron. Boa noite, Flávio. Para mim é um prazer participar com vocês aí dessa entrevista com o poeta Flávio Leandro. A minha história com o Flávio aconteceu da seguinte maneira. Eu fui gravar um programa de televisão com Santana lá no Recife e Santana me falou assim: olha, tem uma música aí que se você gravar vai fazer muito sucesso. Inclusive não precisa nem se preocupar de fazer divulgação, além de mandar pelos correios para as emissoras de rádio. Aí eu falei: Santana, que música é essa? Ele disse: rapaz, isso é uma música de Flávio Leandro chamada de Malicuia. E aí eu disse: pronto, você deve ter o contato dele, vamos entrar em contato para mim pedir autorização. E graças a Deus aconteceu tudo que Santana profetizou. Eu gravei a música e a música ainda hoje é um clássico, tanto na minha interpretação como na dele também. Me senti honrado quando fui convidado para participar do DVD dele, cantando exatamente de Malicuia. E aproveito aqui a oportunidade para externar minha gratidão a você, Flávio, por tudo que você liberou para mim gravar. E que continue compondo, porque você é o cara. Obrigado, Flávio José, pela generosidade do depoimento. Essa canção lhe abriu portas, Flávio? Flávio José é um ser humano bem grande, né? Grandioso. Eu estava um dia na minha casa, interessante essa coisa, em 98 eu já tinha gravado meu primeiro disco. E ele me pegou de surpresa. Emocionou esse depoimento? Me emocionei pra caramba aqui. Aí, ele foi até você? Não era ainda aquele momento. Em 98 ele foi fazer um show na minha cidade. E eu doido, varrido por Flávio José, bicho, eu já cantava meio mundo de canção dele. E o secretário de Cultura me procurou e disse: Flávio, a gente tá com um problema no camarim. Minha casa era vizinha ao palco. Não tem como Flávio José ficar na tua casa, não. Aí é providência do Deustino, né? Meu irmão, só que o povo invadiu minha casa. Eu não pude mostrar nada para Flávio José, sabe? Pude mostrar nada. Não era aquele momento? Não era aquele momento. Então, isso foi em 98. Então, 4 anos depois, foi que Santana apresentou a canção para ele. E aí, eu bem tranquilo em casa, um dia que estava, ele liga para mim. É Flávio José. E aí, disse: olha, aqui é Flávio José. Eu disse: que conversa, rapaz, aqui é Flávio José. É trote. É trote, eu fiquei dizendo que é trote, que tinha um cara, amigo meu, que era Flávio e era gaiado pra caramba. Ele disse: não, rapaz, aqui é Flávio José mesmo, eu quero gravar 2 canções suas, de Malicuia e Brasilidade, que foi Santana que me apresentou e tal. E aí, meu irmão, essa música pegou que nem catarro em parede, sabe? Foi um pipoco grande da gota. Tinha sido feito muito tempo antes, não? Eu tinha feito ela
98, pronto, eu não gravei no meu primeiro disco. Eu fiz exatamente ali por volta de... Na visita que ele fez na minha casa, eu não tinha ela ainda. Então, eu não era para apresentar nada ali, né? Eu não tinha ela ainda, em 98. Eu fiz ali por volta de 99. E aí, Joaquim Gonzaga, o sobrinho do Rei do Baião, foi lá na minha casa um dia atrás de música. Eu disse, olha, eu tenho essa daqui que está começada, mas se você quiser gostar, eu termino. Aí ele gostou e eu terminei, ele gravou. E quando ele gravou, eu gostei e gravei no meu segundo disco. De Malicuia? De Malicuia, que foi aí que Flávio José escutou quando Santana apresentou para ele o CD. Já que eu tinha gravado em 2000, já era o meu segundo CD, que era o CD Brasilidade, né? E até hoje virou esse grande sucesso. E até hoje ela é... Agora, assim, não teve como essa música ser o que ela é hoje se não fosse a interpretação do Flávio José, né? Ficou a cara dele também, né? Ficou muita cara dele. O arranjo, a interpretação, ela entrou no cancioneiro popular nordestino de uma forma muito forte. Qual foi a inspiração dela? Pra gente ir pro intervalo. Ela é daquelas coisas que a gente usa o eu lírico, porque isso não é um caso real, por exemplo, comigo, né? Eu tenho o privilégio de nunca ter me separado de minha esposa. A gente se conheceu em 87 e até hoje a gente está junto, né? Não é só com rosas, tem espinhos, mas não precisou separação. Então, de Malicuia, ela é dessas canções que usa do eu lírico. Nosso amor está cobiçado, mas não vai ser maltratado por ninguém de novo. Não aconteceu nada disso comigo. E é uma canção belíssima, não é à toa que é sucesso. A gente pode ir para o intervalo, você cantando de Malicuia, que é esse grande clássico do cancioneiro e do forró nacional. Flávio Leandro, cantor, compositor, forrozeiro, na hora H de hoje, está com a gente de Malicuia. Na minha casa tá sobrando espaço, guardei de mim um pedaço e reservei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra torno na parede, amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora a gente ri, a gente chora, a gente se diverte nesse flerte, você botando as unhas de fora. Nosso amor não demora, logo acontece. Pode vir de Malicuia, amor. Sobra torno na parede, amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora a gente ri, a gente chora, a gente se diverte nesse flerte, você botando as unhas de fora. Nosso amor não demora, logo acontece. Pode vir de Malicuia, amor. Eu não vou tá nem aí pro povo. Nosso amor tá cobiçado, mas não vai ser maltratado por ninguém de novo. Eita! Flávio Leandro aqui na Hora H, cantando esse clássico, esse sucesso que ganhou o Brasil inteiro e para nosso deleite aqui da Paraíba também, na voz de um paraibano que emocionou aqui, Flávio Leandro, antes do intervalo aqui, fazendo um depoimento. Por falar em depoimento, o Flávio, o José, que é seu xará, ele citou, nesse depoimento que ele nos deu, Santana, o cantador. E Santana também gravou um depoimento aqui pra gente aqui. Vamos pra tela aqui? Santana. Talvez da cena atual dos artistas forrozeiros tenha sido eu o primeiro a gravar música de Flávio Leandro. E na época, não me lembro bem o ano, mas é uma música chamada Seguro-Desemprego, que fui eu mesmo que batizei, me afeiçoei por esta canção de Flávio Leandro e gravei. E de lá pra cá a gente gravou mais algumas pérolas de Flávio Leandro, que juntamente com alguns parceiros, que tornaram, digamos assim, se tornaram evidentes em relação ao público forrozeiro, das pessoas pedirem constantemente para que essas músicas sejam executadas nos shows que a gente faz. Parabéns, Flávio Leandro, pela sua verve poética, que Deus te abençoe e te ilumine. Obrigado, Santana, o cantador. O que é que representa esse rapaz para você? É exatamente isso. A primeira pessoa, o primeiro artista que entrou em contato comigo foi Santana, né? E foi a pessoa que me direcionou através dessa coisa disso que o forrozeiro tem que ter, como Gonzaga fez com muita maestria, que é a diplomacia, né? E também essa coisa de você aglutinar sempre que possível, né? Com essa aglutinação, Santana me enxergou como compositor, gravou uma canção minha e depois dessa gravou acho que mais 8 canções.
E também com a questão de mostrar, poxa, por exemplo, ele podia ter gravado de Malicuia, né? Ele achando que era sucesso. Ele cedeu, né? Mas cedeu para Flávio José. E aí é onde você tem que entender mas é uma coisa que ele sempre diz. Talvez seja a sensibilidade também do artista de entender que cabia mais para Flávio. Que cabia mais, mas aí você tem que ser... Generoso, né? Generoso e grandioso para fazer isso, né? Eu conheço um monte que não faria, não. Vai não. Por falar em gravações, Flávio, não a gente falou aqui em autorizações de gravações, não é toda canção que você pensa, que você produz, que você cria, que todo mundo grava e se adequa à sua proposta, ao que você fez. Tem um segredinho ou você libera para todo mundo? Depende, como é? Não, quem pedir autorização para mim, se for dentro daquela lógica do tudo que é bom presta, eu libero sem problema nenhum. Libero e sou muito generoso nessa questão. Agora, claro, quem vai descobrir se a canção é para ele ou não é a pessoa que vai interpretar, né? Quando a gente faz, geralmente a gente pensa mais ou menos no intérprete também. Mas é como eu me descobri intérprete, então eu comecei a compor para mim mesmo. Né? Eu já não tive mais essa direção de, não, essa aqui vai ser para fulano, essa vai ser para Beltrano. Porque teve um tempo da minha vida também que eu fazia muita coisa, já preparava ali 5, 6 canções, que eu não produzo muito. Mas quando eu produzo, saem as canções boas. E ali eu fazia questão de mandar tudo para Flávio. Flávio recebia e teve um momento de eu mandar 5 e ele gravar 4. Né? Flávio gravou muita coisa sua? Gravou 20. 20? 20 canções. Santana gravou 8, Elba gravou 3, Adelmário acho que umas 8. Adelmário Coelho. Sem não, nem talvez. Você fez para alguém ou foi para Flávio Leandro mesmo? Aí é para mim, Cissa. É para mim e para minha esposa. É uma canção que diz muito da gente. Flávio gravou também. Gravou. Flávio José gravou também. E essa música também tocou muito com ele. Mas foi a partir de um show de gravação de DVD meu em Petrolina, que foi o que Flávio José participou, Santana também, né, Alcimar, Jorge. Foi a partir de lá que eu recitei uma poesia, que a gente estava ali, Cícero completando 40 anos de idade, e a gente com 27 anos de casado naquele momento. E aí eu fiz uma poesia, que essa poesia, rapaz, ela... a maioria dos casais que escutaram abraçaram ela e ficaram para ela. Né? Qual é? A poesia? A poesia, ela diz assim, Cícero estava completando... É sua? É, a minha poesia. Cícero estava completando 40 anos de idade e a gente naquele momento estava fazendo 27 de casado, né? E aí quando a gente se conheceu, ela tinha 13 e eu 16. E aí eu vou citando esses números na música, na poesia. Ela diz, 27 rodadas temos juntos, 16 caminhei para te encontrar, tuas 13 rodadas sem me achar, não roubaram a luz do teu requinte. Nos amamos para dar adeus aos 20, não lembramos da cor que o tempo pinta, mas o branco pincel chegou nos 30, deixou marcas, pintou a vestimenta, e eu te recebo feliz nesses 40, com o mesmo prazer dos 16. Na tua frente os meus anos são só 3, quem te fez acertou na ferramenta. Esse tempo severo não te pinta, tu te pintas por te querer pintar, só que o tempo que vive a te alisar, todo dia cutuca meu reboco, cada hora me pinta mais um pouco, não me solta, não some, não dá fuga, quando eu menos espero, tome ruga, essa linha que foge de você. E se um dia eu ousar tentar dizer o tamanho real de tua idade, para provar que o que eu digo é verdade, eu vou ter que mostrar teu RG. Essa é a vinheta para chegar no Sei Não, talvez? Para chegar no Sei Não, chegar onde? Para chegar... Eu e você somos tão nossos, que às vezes penso que você sou eu. Eu sem você sou qualquer troço, do mesmo jeito é você sem eu. Eu sem você sou a metade da metade da metade de quase todo nada. Definitivamente, decididamente, eu sem você sou nada. Eita, que bacana, sem não nem talvez. Tem algumas outras participações aqui que a gente vai ao longo do programa aqui. Nesse bloco, por exemplo, a gente já pode trazer aqui uma situação interessante, que é uma pergunta do meu colega
jornalista, radialista Bruno Lira, que é do Cariri paraibano e é um fã declarado de Flávio Leandro. Inclusive me ajudou nessa pesquisa musical aqui. Ele tem uma pergunta interessante. Ele começou a falar sobre o tema, mas Bruno Lira se aprofunda nessa temática. Bruno. Olá, Heron. Prazer mais uma vez participar do seu programa para falar sobre cultura. E hoje aí nos estúdios você recebendo um ilustre convidado, Flávio Leandro. Seja bem-vindo, Flávio, à Paraíba mais uma vez. E a pergunta é a seguinte. Você, Flávio, comunicou que encerraria seus shows pelo Brasil. Pegou muita gente de surpresa. Mas depois, nas suas redes sociais, dá para perceber que você faz alguns shows ao longo do ano. E aí a pergunta é, a agenda de Flávio Leandro está disponível para ser contratada por prefeituras, seja eventos como feira literária, teatro ou até a praça pública, como é costumeiro ser realizado pelos municípios? Obrigado, Bruno Lira. Está aberto ou não abre mão só em junho mesmo e já deu? Bruno Lira, mandar um abraço para a Bruna. Me encontrei com o Bruno agora há pouco em Queimadas. Queimadas, perto de Campina Grande. Perto de Campina Grande, a terra de Antônio Barros. Isso. E coincidentemente foi, e acho que por ocasião desse fato, é que ele deve ter juntado, né, as informações e chegado a essa conclusão. Eu estava participando de uma feira literária em Queimadas, porque nessa ressignificação de caminhada eu me permiti também começar um outro lado, que é o lado de palestras, né, onde a gente faz um pocket show, uma apresentação breve, mas a gente bate um papo com alunos, com professores, né, então a gente tem frentes de palestra no ramo da ecopecuária, né, na questão da educação, que eu fui professor durante 5 anos, né, e a gente tem também essa possibilidade de, através dessas palestras, estreitar esses laços, e também na área de feira literária também. Né, e também na área de empreendedorismo. Então, eu tenho feito palestras e feito alguns pocket shows. E nessa ocasião de Queimadas, foi uma ocasião de um pocket show de palestra. Mas a minha agenda, efetivamente, ela só se encontra aberta no mês de junho. Tá bom, Bruno? Um cheiro no coração, meu irmão. Muita paz e felicidade. Valeu, Bruno Lira. Um amigo em comum que gosta muito de você e que é um grande compositor também, é Jurandir da Feira, sempre elogia quando vai na sua casa, que é muito bem recebido e tal. E tem muito orgulho, por exemplo, quando você canta dele Frutos da Terra. Acho que o filho é sua, como é o nome da sua filha? Sara. Ela gravou alguma canção dele, né? Sara gravou... Mas ela canta Frutos da Terra também, ela gravou outra. Ela também canta Frutos da Terra, e já cantou comigo em shows. Mas ela gravou outras duas, ela gravou Nos Cafundós de Bodocó e Mal de Amor. 2 canções belíssimas. Jurandir não compõe nada comum, né? Tudo de Jurandir é muito diferente do que se faz, entendeu? Até a harmonia, a melodia, é alguém que compõe sabendo que conhece instrumento e conhece harmonia. Né? Se não se conhecer a harmonia, não se compõe como Jurandir compõe. Ficou belíssima a gravação do Luiz Gonzaga para Os Cafundós do Bodocó. Ali ficou e Frutos da Terra também. Né? Ficou tudo muito, muito arretado. São as gravações, eu digo sempre, são as gravações mais... Aliás, o disco mais completo para mim de Gonzaga chama-se Eterno Cantador. Né? E nesse disco tem Jurandir da Feira. Com qual? Com Terra Vida e Esperança. Terra Vida e Esperança. Que é uma canção que ele usou mais ou menos para se despedir, gravou ali e tal. Isso. Cantou num show de despedida. Frutos da Terra também, acho que está nesse disco. Frutos da Terra também. Que é uma canção belíssima, Eterno Cantador. Essa terra dá de tudo que se possa imaginar. O fruto bom dá no tempo. É uma frase sensacional, né? Fruto bom dá no tempo, no pé pra gente tirar. Quem colhe fora do tempo não sabe o que o tempo dá. Não sabe o que o tempo dá. Falando em composições, você citou aqui, eu falei Jurandir da Feira, você citou Antônio Barros, que é um extraordinário compositor do forró brasileiro. Algum compositor em específico lhe inspirou em algum momento da sua vida? Marcou sua vida? Sempre. O trio natural do forró, eu digo do forró depois de João Silva, depois de Zé Clementino, depois de Nelson Valença, de Nelson Barbalho, né? Desses compositores de Humberto Teixeira, desses compositores que rechearam a obra de Luiz Gonzaga. Então, depois dessa turma todinha que são tops, 3 outros nomes foram muito fortes, que marcaram a nova cena da música popular nordestina, que é exatamente Maciel Melo, Petrúcio Amorim e Acioli Neto. Eu me espelhei demais nesses caras, rapaz, muito, muito. Sabe como é que... Me espelhei muito. E aí termino entrando no time deles também,
talvez como um zagueiro, mas entrei no time dos meninos também. E tive a felicidade de também me sentir abraçado e acolhido pela música popular nordestina. Sim. Mas esses 3 elementos marcaram muito minha maneira de compor. Falando em composição, eu ia chamar um colega jornalista aqui para uma participação, mas eu vou, Rebeca, que está nos comandando aí, Rebeca Emily, chamar agora um depoimento de alguém que fala sobre você como compositor e faz uma análise interessante de seu papel nessa atual composição do forró. É Orlando Cambuim, radialista, produtor cultural, meu amigo, que sempre faz questão de participar aqui quando o assunto é cultura e forró. Ele que é um pesquisador, assim, fabuloso da obra de Luiz Gonzaga e do forró. Orlando Cambuim. Saudações gonzaguianas, aqui é o Caboclo Orlando Cambuim, lá de Tabira, do Vale do Pajeú, sertão pernambucano. Muito obrigado, Heron Cid, caboclo de muita credibilidade e muita sensibilidade para com a cultura nordestina. Você está recebendo no programa de hoje este monstro sagrado, o grande Flávio Leandro, lá de Bodocó, em 1952, Luiz Gonzaga mesmo e Guilherme Moraes. Quando eu vim ser moço do meu Bodocó, a malota era o saco e o cadeado era o nó. E aí em 1976, do mestre grande da feira, Luiz Gonzaga. Nos Cafundós, de Bodocó e por aí afora. Mas eu quero dizer, meu querido Flávio Leandro, que você até então estava no mesmo pé de igualdade, ombro a ombro, no pilotão de frente com os grandes bambas do forró. A partir de 2016, com Chuva de Honestidade, você rompeu essa bolha e se aproximou do maior de todos, que é Zé Dantas. Não é brincadeira não. Então, para mim, hoje você é o maior compositor nordestino, brasileiro, no que tange ao forró autêntico. Então você é o maior, na minha modesta visão. Vai em frente, Deus te ilumine. Falando em ilumine, ó, esse CD Iluminado, tem uma música linda aqui. Minha mãe, que eu chorei muito já ouvindo ela. Meu Deus, CDs teus, tem esse aqui, tem aqui esse tributo que você fez a Luiz Gonzaga. E na Casa do Rei, é bonito demais, meu poeta. Quero brevemente fazer um show com você no Bessa Grill, dizer que sou seu fã. Não vou dizer que você é maior do que dar nome aos outros cantadores, poetas, porque senão eu vou arrumar uma embuança com todos. Mas você é o maior da atualidade fazendo forró. O parecer de Orlando Cambuim, viu? Rapaz, aumentou a responsabilidade, viu, Flávio? A responsabilidade agora ficou grande, viu, Heron? E Orlando é uma referência. Ele é um crítico, viu? Orlando é uma referência muito, muito forte. Caramba, que coisa boa, viu? Pois é, hoje prepara o seu coração aí, viu? Eita, danado. Mas como é que vocês prepararam isso aí tudo? A gente combinou ontem, isso é a jato? A produção aqui é eficiente. Flávio, ele falou aí em Chuva de Honestidade. E essa é uma música que fala do Nordeste, fala também de política, tem uma mensagem com conteúdo político. Que mensagem é essa que você quis passar e de que forma ela foi recepcionada? Foi bem interpretada? Essa música... E houve até uso político dela também, né? Essa música, ela me deu todos os doces da minha vida artística, porque ela me mostrou como intérprete. Mas ela também me deu todos os amargos que eu pude colher na vida artística. Essa canção, ela nasceu de uma forma muito espontânea. Ela nasce de um chamado que eu tive de várias ONGs na região do Araripe, pernambucana. Então é uma música essencialmente para o contexto da região do Araripe. A gente estava com um projeto lá no ano de 2013, né, sob a gestão de um ministro à época, que eu não quero nem citar nomes aqui, porque já polemizou tanto, que é complicado, mas tudo bem. Mas aí houve um corte no Canal do Sertão e o pessoal das ONGs me chamaram para fazer um movimento na região do Araripe, para ver se a gente conseguia reverter aquela coisa toda e tal. Eu tinha acabado de chegar do Oriente Médio, entendeu? Era março de 2013, eu tinha acabado de chegar do Oriente Médio e cheguei já com qual experiência no Oriente Médio? Eu fui lá no Oriente Médio todo fazendo um estudo sobre as matrizes da cultura popular nordestina, a partir de uma visão árabe. E a gente rodou Turquia, Egito, Grécia, entendeu? A gente rodou tudo ali. Claro, Grécia era mais para uma ponte, mas fomos também para Israel, porque a gente queria aproveitar esse lado também da seca, né, dessa convivência da seca com o judeu dentro daquele contexto. Fomos na Palestina, fomos na Cisjordânia. Rapaz, foi em tanto lugar, a gente rodou 32 dias, né?
E a gente chega com aquela coisa, porque, por exemplo, o gotejamento que é praticado no Nordeste hoje é uma tecnologia israelense, né? As microaspersões, as irrigações localizadas e tal. Então a gente nota que, querendo, a coisa pode acontecer. Porque lá a gente só tem uma precipitação pluviométrica de 100 milímetros por ano. Aqui a gente tem 600 milímetros por ano aproximadamente. E se diz castigado pela seca. Isso. Então, essa coisa ela veio. Aí coincide do pessoal me chamar para fazer a canção. Um jingle. Eles queriam, faz um jingle. Então essa canção começou como jingle? Ela começou como jingle. Entendeu? Eu dando aqui, eu estava no meu sítio lá, bem aqui, ó. Essa coisa aqui, porque você quando quer compor alguma coisa, você vai ali alisando o violão, olhando para cima. Talvez seja isso, né? E vai sentindo alguma coisa, vai vendo e tal. Mas nesse momento passa um carro-pipa. Enquanto você dedilhava? Foi. E aí, em outra ocasião, eu tinha dito em algum momento num texto que o carro-pipa ele é um urubu a diesel, consumindo a podridão de nossas carcaças. Eu digo, eu queria colocar isso numa música. Mas como diabo é que eu vou colocar um carro-pipa numa música? Arranjou um jeito de encaixar? Não, é exatamente. Aí quando eu venho aqui, aí o carro-pipa passa lá e eu digo, porque me incomoda o ronco do carro-pipa na seca, me incomoda pra caramba, né? E uma coisa que eu amo de coração é a potência da voz do vaqueiro estremecendo as caatingas. E no momento desse ele se cala, a voz mais forte é a voz do carro-pipa. E aí a canção desceu. Saiu o quê? Chuva de honestidade. Quando o ronco feroz do carro-pipa cobre a força do apoio do vaqueiro, quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão, quando o verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru, dá tristeza ter que viver no sul pra morrer de saudades do sertão. Eu sei que a chuva é pouca, o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Eita, que bacana. Você disse que teve a doçura, mas teve amargo. Por quê? Pelo uso político? Isso, porque quando a gente compõe, e aí a gente compôs exatamente para essa realidade que eu falo, né? Então, é uma realidade que até então era nossa e também eu não posso mandar na vontade das pessoas, eu não posso. Mas eu posso, como eu gozo do direito moral sobre minha obra, eu não estou nem falando do direito patrimonial, porque o compositor ele tem o privilégio de 2 direitos na obra dele. O direito patrimonial, que é o direito de royalties, de poder negociar a sua canção, né? E o direito moral, que esse é inalienável, como direito de pai. Eu não posso transferir. Foi desrespeitado esse direito moral? Sim, porque quando você vê sua canção sendo utilizada por ideologias que não combinam com a sua, então você está sofrendo um atentado à sua moral. Você acha que ela foi distorcida? Ela foi mal utilizada, porque na verdade eu já não tinha dado autorização a ninguém para usar, né? Então, dessa perspectiva, quem quisesse usar, primeiro entrasse em contato comigo para poder ver se eu autorizaria ou não. Eu vou dar nome aos bois. Quem utilizou essa música foi então o presidente Jair Bolsonaro, ou não? Quem autorizou ou quem pediu? Quem utilizou. Sim, foi. Ou então o presidente da República, Jair Bolsonaro. Numa crítica aos adversários. Sim. Isso incomodou? Me incomoda porque eu acho que tem muita gente querendo usar atestado de puro e de são sem ser, usando a obra que nem combina com você. Entendeu? Se é para usar com esse propósito, eu acho que é muito difícil alguém com calibre grosso no Brasil para usar essa canção. Entendeu? E foi usada sem autorização? Inicialmente sim, mas depois ligaram para mim e aí oficialmente eu não autorizei. Você não autorizou? Porque eu já tinha feito isso nas minhas redes sociais. E aí foi a parte ruim, porque eu sofri ameaças, 8 ameaças de morte, a gente foi para a delegacia. Foi um negócio chato, não foi bom.
entende? E eu não gosto, eu sou um cara que, apesar de explosivo, sou pacato, né? Mas as pessoas têm que entender e respeitar as obras dos outros. É simples, não tem... Mas da forma que eu não autorizei para um, não autorizo para o outro. Porque ela tem um caminho, entendeu? E é esse aí somente, o caminho, não tem outro. E quando foi feita a autorização, é o que eu estou dizendo, qualquer pessoa do Brasil ou do mundo pode ouvir e se sentir dentro de qualquer canção. Agora, explorar a obra com qualquer fim, com qualquer proposta, aí você tem que pedir autorização. Você tem que pedir autorização, porque ser ouvinte, eu não posso proibir ninguém de ser ouvinte e nem usuário de minha canção, não posso. Mas eu posso proibir o uso indevido dela naquilo que eu não me afine. Ok, vamos para o intervalo com Flávio Leandro, nessa conversa aqui na Hora H. Flávio vai ter que ter o desafio aqui de fazer uma cançãozinha para a gente ir para o intervalo aqui. Alguma coisa que você gosta aqui, Flávio Leandro, e que o povo já conhece também. Vamos aí para a gente ir para o intervalo. Essa história da política, eu não vou perder a oportunidade, Rebeca, me perdoe de perguntar aqui a Flávio antes do intervalo. Na sua opinião, rapidamente, o artista tem que ter lado político ou você acha que é melhor ter independência crítica? Não, eu creio que tem que ter lado, sim. Você é um cidadão como qualquer outro, você tem que ter um lado. Em tudo na vida você tem que ter um lado. Não tem como você estar vivendo em cima de muro para jogar confete. Você não vive de jogar confete. Artista que vive de jogar confete é artista superficial, raso. Eu não sou esse tipo de artista, entendeu? Tem momentos que a gente tem que assumir e inclusive, se tiver equivocado, pagar pelo equívoco. Mas a gente verdadeiramente tem que se posicionar, né? Mas ser engajado? Independente se aquele lado erra ou não? Porque você sendo artista, você já é um ativista político. Porque o que é a arte se não política, né? A arte ela é essencialmente política, porque se ela não for, amar é política. O que é política é a arte de fazer escolha. Entendeu? Então, qualquer que seja a escolha que você precisa fazer na vida, você está fazendo política. Agora, a política partidária ela é diferente, mas como cidadão a gente tem que estar dentro do que for chamado. Vamos fazer a política da arte aqui para ir para o intervalo, a política da música aqui. Flávio Leandro, cantor e compositor na Hora H. Se eu tivesse um par de asas para voar, para te encontrar, te ver, Maria, toda enfeitada, iluminando o meu lugar, feito um luar em pleno dia. Oh, beija-flor, de voar ligeiro, chores não, viu? Eu voltarei, viu, meu coração, eu te asseguro, não chores não, viu? Eu voltarei, viu, meu coração. E voltamos aqui com Flávio Leandro na Hora H de hoje, com esse trechinho aqui de Luiz Gonzaga. Lhe inspira muito a obra de Luiz Gonzaga? Muito, muito. É a grande referência da cultura popular nordestina, né? Gonzaga, ele consegue dar para todos os cenários da arte do Nordeste, ou do Brasil, ou do mundo, né? Ele consegue dar nortes, né? E eu, como cantador, como poeta, eu bebo muito da fonte Gonzaga. A gente fala de Luiz Gonzaga e vai para as origens, para as raízes, e ao mesmo tempo está vivendo nessa contemporaneidade. Esse é o tema de uma pergunta do colega jornalista Esmejoano Lincoln. Ele é do jornal A União, em João Pessoa, jornal impresso que ainda resiste, é um jornal centenário da Paraíba. E tem uma pergunta aqui para Flávio Leandro na tela. Esmejoano. Boa noite, Heron, Flávio, telespectadores da TV Norte Paraíba. A minha pergunta para Flávio é no sentido de querer saber dele como é que está a transferência da herança cultural popular, da cultura popular, das gerações mais antigas para as gerações mais novas. Quem você destaca dentre os jovens poetas populares, as jovens poetas populares? Quem você acha que a gente deveria acompanhar, a quem a gente deveria dar atenção dentre as pessoas que você mesmo acompanha? E eu queria saber também se você acha que a cultura popular do Nordeste, de Pernambuco, da Paraíba, está em boas mãos, considerando que a gente tem de futuro, de horizonte de futuro,
para os próximos anos nesse segmento. Esmejoano, muito obrigado pela sua pergunta aqui na Hora H. E aí, Flávio? Coisa boa, rapaz. Esmejoano só bota para tirar tinta, né? Foi, tirou a tinta aí com essa pergunta. Eu, quando falei que estive no Oriente Médio, a gente estava fazendo um estudo exatamente sobre as matrizes, né, culturais do Nordeste a partir de uma visão árabe. E, claro, a gente se chocou lá também com o mesmo problema que a gente passava por aqui. Então, a gente entende que esse problema, na verdade, é um problema do mundo. Esse problema do saculejo nas culturas de base, nas culturas de raiz. A gente escolheu um método de consumo que, de certa forma, também vai nos consumindo, né? E a cultura popular nordestina, apesar de tão forte, também tem seus abalos sísmicos internos. E talvez um dos grandes problemas, e essa parte aí a gente tem que sempre evidenciar em Luiz Gonzaga, era a grande diplomacia que ele tinha e o abraço, a acolhida que ele dava em vários nomes, né, que ele enxergava e trazia para perto de si, né? Gonzaga era esse sol, né? E eu acho que falta sol hoje, né, para fazer como Gonzaga fazia, de estar descobrindo um compositor aqui, como descobriu Nelson Valença, como descobriu Nelson Barbalho, como descobriu Zé Clementino, lá em Vaz Alegre, no Ceará, como descobriu o próprio Jurandir da Feira. Né? Tucano na Bahia. Em Tucano, na Bahia. Então, você ter olhos de ver e ouvidos de escutar. E esse tino para perceber a grandiosidade daquela pessoa já no seu primeiro contato. Essa fonte secou? Hoje? Não é que secou, ela foi desestimulada. Porque a gente não tem mais esse sol, né? E, claro, a gente também passa por um momento de uma sacudida bem geral. A resistência, ela é de suma importância porque é o único caminho da gente preservar o caminho das culturas, né? Eu tenho sido diplomático no sentido de ter diálogo entre todos os segmentos de arte do mundo. Mas desanima um pouco ver o que faz sucesso hoje? Não é que desanime no total, porque senão você sai totalmente. Por exemplo, a minha ressignificação não passou por esse processo essencialmente. Ela passa por um processo físico, né? Mas eu fico mais triste e apreensivo, porque aí sim, aí é competência exclusiva dos governos, seja municipal, estadual, federal, manter essas bases culturais vivas. Porque comércio nenhum, indústria nenhuma, ou empresa nenhuma, ela vai ter interesse de ter no seu catálogo aquele que não vai vender. Mas aí, vamos lá, para o São João, que é um ícone da gente, Isso. é o nosso cartão de apresentação, cartão postal. Guardadas as poucas exceções, virou um festival onde se tem de tudo, incluindo forró. Mas daqui a pouco não vai ter forró, vai ter de tudo. Isso para o compositor de forró representa o quê? Você é daquele que vê isso com preocupação ou acha que não, dá para englobar todo mundo, é isso mesmo e acabou? Veja, quando as pessoas me perguntam, porque como é que eu entendo cultura? Eu entendo cultura de forma dinâmica, né? Eu nunca entendo e enxergo cultura de forma fotográfica. A cultura, se ela for isso, ela não é cultura. Porque cultura, ela requer coletividade, ela requer sociabilidade, ela requer gente, né? E gente se renova. Então, eu imagino cultura de forma dinâmica, não de forma fotográfica estática, de forma alguma, e entendo que ela tem caminhos. Então, o caminho do forró, o caminho do São João, né? O caminho do carnaval. Então, nesses caminhos é que as pessoas me perguntam, mas Flávio, o São João e as quadrilhas juninas não estão todas distorcidas? De que quadrilha você está falando? Das quadrilhas de agora ou das do século VIII? Né? Das quadrilhas francesas, das cardilhas que deram origem às nossas quadrilhas. Então, de todo modo, a gente já pegou esse carro andando, né? Então, eu percebo que, como é um caminho, eu tenho que respeitar as pessoas que vão suceder os meus passos quando eu não estiver mais aqui. E essas pessoas, elas, por serem de natureza humana, né, a gente tem que conceder a elas o direito também de fazerem o seu próprio traço dentro desse caminho, de colocarem a sua própria impressão digital. O que não pode acontecer de forma alguma é a distorção e a inversão de valores. Você vender Coca-Cola como cerveja ou cerveja como outro elemento. Por exemplo,
Você veja, dentro do forró, né, que Gonzaga tanto mostrou para o mundo, a gente notou um movimento que desapareceu, já sumiu. E eu fico mais chateado, porque assim, eu sou aberto a todo diálogo, mas eu me chateio quando alguém usa alguma coisa somente por questão de viabilidade econômica e financeira, e quando percebe que aquilo ali não está legal, ele pula fora. Então, você veja que existiu uma onda, forró não sei de quê, forró não sei com que, não existe mais nada disso aí. Não existe mais nada. Veja se existe alguma banda com o nome forró mais. Não. Porque eles viram outro caminho, querem outro caminho que vai dar o carvão que eles ganhavam antes. Então, isso é uma covardia. Entende? Mas as pessoas que dentro da sua caminhada do forró, que estão ali de mão dadas com todo mundo, vão fazendo as suas adequações para ele nem ficar parecido demais também com o outro e também se sentir um criador, né? Mas mantendo o ritmo, a célula rítmica, mantendo o foco e o caminho, a caminhada. Eu respeito esse cara profundamente. Né? Eu não gosto de plágio, não gosto de cópia e gosto de originalidade. Tem alguma coisa dessa nova geração que você gosta? Sim, aí Esnaldo até perguntou, né? Sobre isso. Eu tinha dito uma vez num show que eu estava fazendo no Pajeú, pernambucano, em Itapetim, Pernambuco, eu disse, olha, a música nordestina ela vai passar por uma transformação muito positiva. Eu disse assim de forma até meio profética. Porque quando eu ia fazer show no Pajeú, em qualquer parte do Pajeú, eu solto um mote. E nesse dia lá, isso esperando que aqueles poetas ali, na hora que nem caldo de cana, façam a glosa. Né? E aí eu soltei um mote lá que dizia assim, se eu tirar meu diploma de poeta, vou fazer doutorado em Itapetim. E aí um monte de jovem daquele ali, sabe? Jovem que não tinha expressão nenhuma, não tinha nome nenhum dentro do cenário da cultura popular nordestina, mas que você vê o potencial daquelas pessoas. E aí eu disse, olha gente, eu acredito profundamente que a transformação positiva da música popular nordestina, ela vai passar necessariamente pela poesia. Né? E aí hoje eu vejo, as mesas de glosa se tornaram realidade, então vários nomes fortes da poesia popular nordestina saindo do Pajeú, assim, em um monte de poetas. Desabrochando. Homens e mulheres. Então você tem Marquinho da Serrinha, você tem Isabelle, você tem Lucas, você tem Gislândio, você tem Rafael Moura, que tem sido também esse grande aliado dessa turma toda, tanto como poeta como músico. Né? Então esse movimento da poeta... E cantando, você vê alguém? Exatamente, Marquinho da Serrinha está no meio desse fuá, né? Mas essa falta de estímulo, ela não tem evidenciado, né, mais pessoas também pela ausência de sol, como foi Gonzaga. Eu tenho, na medida do possível, e claro, dentro das minhas possibilidades, eu tenho tentado ser elo de ligação entre vários artistas do Nordeste e do Brasil. Mas, verdadeiramente, o que está acontecendo de mais efervescente é a poética. E, claro, quando você está falando de poética, você está falando de uma gama de coisas que pode acontecer. A própria pintura, a própria música, o próprio ritmo, tudo nasce daquilo ali. Né? Nesse mote, para usar uma expressão sua, você fez uma canção chamada Mundança, que eu acho que tem a ver aí com essa dinâmica que você acredita e defende. O que é que ela diz, essa canção? Essa canção é interessante, porque eu era professor e toda prova que eu fazia, eu gostava de colocar um pensamento, né? uma reflexão de algum desses nomes já chavões da filosofia. E aí a gente colocava vários e vários daqueles Nietzsche, Aristóteles, saia colocando um monte de nome daquilo ali. E um deles que eu coloquei foi Heráclito de Éfeso, que Heráclito diz assim, nada é permanente, exceto a mudança. Né? Aquilo ali foi me perseguindo e um dia eu pude executar isso na música. Não é um plágio, é uma readaptação desse pensamento, mas aí a gente usa e faz essa coisa. Como Chico também fez, né? Chico César fez com Fernando Pessoa, né? Que Fernando dizia, Deus me livre de mim. Aí Chico já diz, Deus me proteja de mim. Como aí, Belchior fez em muitas músicas também. Belchior. Né? Parafraseou. Né? Exatamente. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, que é de Zé Limeira. Né? E Belchior usou tão bem. Então, Mundança diz assim... Hoje com sinceridade eu acordei com uma vontade de cuidar de mim, me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim, arrumar minhas gavetas, botar tinta na caneta do meu coração, escrever um eu me amo
cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores pra te dar quando tu fores flor no meu jardim. Animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Mas quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Eita! Flávio Leandro, mudança. E a gente vai terminando esse programa com uma pergunta de um conterrâneo dele. Jornalista, meu amigo, jornalista pernambucano, um dos mais acessados de Pernambuco, da análise política. Tá na tela, é Magno Martins. Eita, gordo. Meu amigo Aron Cid, meu caro Flávio Leandro. Quanta saudade, hein, Flávio Leandro? Você sumiu, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu gosto muito de uma música que você faz em homenagem ao seu pai. E seu pai, ele teve uma vida de alcoólatra. Você também já esteve nesse mundo da bebida. A vida do teu pai, todo o sofrimento que você viu passando em função do álcool, isso estimulou você a hoje não beber absolutamente nada? Obrigado, Magno Martins. Flávio Leandro. Que pergunta boa, né? Eu passei... Meu pai me ensinou através dos erros dele, né? Ele me ensinou muito através dos erros. Papai, ele viveu poucos flashes de lucidez. Partiu aos 66 anos de idade, muito jovem, por conta, essencialmente, da bebida. E aquilo ali me dava verdadeira ojeriza, a bebida, sabe? Então, eu não tinha trato nenhum com ela. Mas aos 28 anos de idade, aquela coisa de você só sabe que o fogo queima quando você bota a mão dentro. Mesmo você vendo tudo aquilo ali, né, eu ainda não me inteirei e entrei. Aos 28 anos de idade, entrei na bebida e com 10 anos dentro dela, eu já não conseguia mais sair. Da mesma forma que meu pai estava. Então, foi um momento bem complicado. E aí, Cícero também teve uma importância muito grande nisso tudo. E superou? Superei, graças a Deus. Hoje eu estou há muito tempo fora da bebida. E não sou contra quem sabe beber de forma alguma, sou contra mim. Eu tenho raiva de mim que não sei, né? Não sei administrar esse lado. Mas ela, mal utilizada, ela faz um estrago grande nas pessoas, na humanidade, né? E com meu pai não foi diferente. Comigo piorou, foi muito complicado, né? Porque a gente que é da arte ainda piora mais ainda a situação. Terminou que eu fiz uma canção para o meu pai, que fala essencialmente quando tu chegava em casa com os pés pisando em brasa e umas 4 na cabeça. Né? Não sei se essas expressões tem aqui na Paraíba. Tem também. Né? Quando você chegava com os pés pisando, chegou bêbado, os pés pisando em brasa. E umas 4 na cabeça, mas era 4 pingas, não era 4 mulheres na cabeça. Era 4 cachaça na cabeça, né? Mas aí eu falo desse lado da bebida dele, mas falo também do lado que ele também se superou, né, por algum momento, essa danada dessa bebida também. E fica o exemplo da superação. Flávio Leandro, obrigado pela entrevista aqui na Hora H. E você vai escolher alguma coisa que você gosta para presentear a gente nessa despedida aqui. Muito obrigado pela entrevista. Tranquilo. Obrigado, Aron. Eu agradeço demais, de coração. E esqueci de agradecer a Magno Martins Magno também, Martins, né? querido que é um amigo irmão. Como é que a gente termina esse programa? Eu vou terminar com essa canção aqui que a gente gravou. Não é minha, mas é como ela tocou tanto, né, comigo, eu tenho a obrigação de tocar aqui. Você vai segurando aí, eu vou me despedindo aqui da Paraíba. Obrigado pela audiência, paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré, fé na vida, Paraíba, com Flávio Leandro. Não ligue se eu lhe perguntar, nem vá se estressar se eu quiser saber com quem, aonde você tá, que hora vai voltar e o que vai fazer. Não tô pegando no seu pé, é que quando a gente quer, a gente vai à luta. Mas não desligue o celular, eu vou te rastrear, porque quem ama cuida. Eu vou cuidar de você, todo dia, toda hora e a todo momento. Você jamais vai duvidar do meu sentimento. É de dar inveja, tanto amor assim.